Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Senhor aborreceu a Esaú e amou a Jacó, embora tenha encerrado com ele a sua aliança. Vamos procurar entender isto. Em Malaquias, no capítulo 1, o Senhor começa dizendo... Malaquias foi o livro que encerrou o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. E Deus começa dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, em que o Senhor nos tem amado? Aí o Senhor responde: eu aborreci a Esaú, rejeitei, odiei a Esaú e amei a Jacó. E o Esaú está rejeitado e a terra deles vai ser chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E vossos olhos, judeus, israelitas, o verão. Interessante, Deus rejeitou a Esaú e amou a Jacó. Lá no livro de Romanos, no capítulo 9, o apóstolo Paulo diz que eles não eram nascidos ainda os gêmeos, Jacó e Esaú, o mais velho Esaú e depois o Jacó, mas Deus já os tinha escolhido. Isto diz de uma prerrogativa que Deus tem, de escolher quem Ele quer, e Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Quando Deus escolhe, Ele atrai. E então o livro de Malaquias para de falar no Esaú e focaliza o Jacó. Eu escolhi vocês, eu amei vocês, eu chamei vocês, eu providenciei para que vocês pudessem ter experiências na vida. Por fim, eu trouxe vocês para os meus caminhos, mas vocês rejeitaram, vocês deturparam a religião, vocês têm me aborrecido e eu estou encerrando essa aliança com vocês. Vem tempos aí em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, mas não essa aliança já está encerrada. Vocês rejeitaram e agora eu estou botando uma pá de cal em cima desta aliança, o Antigo Testamento. Deus amou, mas rejeitou a aliança. A responsabilidade de quem recebe de Deus é muito grande. A gente fica humanamente com pena do Esaú. Mas peraí, o Esaú foi rejeitado logo de início. Claro que ele teve oportunidade dele. Ele vendeu o direito de primogenitura, ele não buscou o Senhor. E então Deus permitiu que até a bênção que seria para ele, a bênção do Isaac, passasse para o Jacó. E o Isaac, por fim, passou a vida toda enganado. Por fim, velho, entendeu que ele estava errado a vida inteira e que a bênção seria para Jacó, porque Deus assim o determinou e as coisas aconteceram. Deus faz as coisas acontecerem. Deus é soberano e Ele determina. Nós temos que ter temor a Deus, medo até de Deus. Mas a gente humanamente fica com pena do Esaú porque Deus amou Jacó e Deus aborreceu o Esaú. Por quê? A gente fica com pena do Esaú, mas interessante, isso não diz respeito à salvação individual dos idumeus ou edomitas, os descendentes de Esaú. Não diz respeito à salvação individual, diz respeito a eles como povo. Vamos procurar entender. O Antigo Testamento não trata de salvação individual, mas o Antigo Testamento reconhece que a salvação é individual. Mas o Antigo Testamento trata de uma aliança com um povo e
rejeita os outros povos como aliança, mas a salvação individual depende de cada pessoa. E Deus dá alguns critérios ao apóstolo Paulo e fica registrado para nós no livro de Romanos. É interessante isso, a gente deve atentar para esses aspectos. Existem aqueles que receberam muito e vão ser julgados de acordo com muito que receberam. Os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados, ou seja, serão julgados com justiça no juízo final, de acordo com o que eles souberam. Romanos 2, versículo 12. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, Israel, mediante a lei serão julgados. É claro que a condenação será muito mais séria para Israel, porque conheceu a lei, e para nós, cristãos, com muito mais razão que temos a Bíblia toda. E mais adiante, em Romanos, no capítulo 5, versículo 13, diz que até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em consideração quando não há lei. Quando não há lei. Então, Esaú desconhecia a lei de Deus. Eles não vão ser responsabilizados pelos pecados de Deus cumprir a lei. Eles serão julgados por Deus com outros critérios de justiça, pelo que eles sabiam. Então, não havemos de nos preocupar com a salvação individual das pessoas do Antigo Testamento. Todos do Antigo Testamento. Mas esses critérios devem ser levados em conta. Os que pecaram sem lei serão julgados de acordo com o que eles conheciam, sem lei. Os que pecaram conhecendo a lei serão muito mais condenados quando, por causa dos seus pecados, receberem a pena do Senhor. Então, isso é o que é levado em consideração, a questão individual. Mas o que está em voga aqui é o povo. Deus escolheu o povo de Israel e rejeitou o povo de Esaú. Deus tem esse direito e nós temos que ter temor a Deus e não ficar discutindo com Deus. O apóstolo Paulo também lembra isso. Quem és tu para discutires com Deus? Então, entendamos essas coisas com temor, muito temor a Deus no coração. Meu irmão, minha irmã.